Um DJ set vai muito além de você separar e tocar algumas músicas. Nessa aula a gente vai entender princípios fundamentais do arquivo que o DJ toca em qualquer tipo de som, em qualquer tipo de reprodutor. Ou seja, a gente vai falar sobre o arquivo WAV e o arquivo MP3, que são ferramentas fundamentais para o DJ. Afinal, são as suas músicas. A gente vai entender quais são os aspectos positivos e negativos em relação a esses arquivos e como eles se comportam dentro de um analisador de espectro, né? Para a gente poder entender se esse arquivo é ideal para a gente tocar ou não. Para essa aula, é algo muito técnico que eu separei aqui. A gente vai analisar alguns arquivos. O primeiro arquivo que a gente vai analisar, né, é propriamente dito o WAV original. É o arquivo que sai lá do programa, né, do produtor musical. Quando ele finaliza o projeto dele, ele exporta esse arquivo em WAV. WAV, né, significa um formato de arquivo sem perda nenhuma, ou seja, ele não tem perda nenhuma. Você produz ele lá na ferramenta de produção, quando você exporta, ele não tem nenhuma compressão, nenhum tipo de corte, digamos assim, nos seus volumes. Já o MP3 320 kbps, né, que é o MP3 de maior qualidade entre um grupo de MP3, né, que ele é dividido, a gente vai ver daqui para frente. O MP3 320 ele tem, né, uma perda, digamos assim, entre aspas, considerável, né, até propriamente no tamanho do arquivo, né, mas a gente não consegue, né, através do nosso ouvido, perceber essas mudanças, justamente, né, porque o nosso ouvido ele tem uma capacidade limitada de poder interpretar, né, a questão do som, a questão, né, das ondas sonoras. Então, assim, a gente vai comparar esses dois arquivos, né, ver como eles funcionam na prática, mas a diferença aqui, né, digamos assim, entre WAV e o MP3 320 é pouco perceptível. Você, né, deve usar arquivos WAV quando você tocar em sistemas de som muito grandes, gigantescos. Eu estou dizendo, né, em relação a festivais de música grandes, né, um evento de grande proporção. Já o arquivo MP3 320 é o arquivo que a gente vai trabalhar dentro do treinamento. É um arquivo mais leve para você armazenar dentro de dispositivos, SSD. Fica mais fácil para você trabalhar. E a perda é quase imperceptível. Você vai notar, né, um pouco talvez do brilho do som, um pouco do volume a mais. Essa questão de trabalhar o WAV, ela é um pouco limitada, já porque você precisa de um grande, né, armazenamento. Se você tiver 1000 músicas, né, em WAV, significa que você vai precisar de uma enorme, né, fonte de armazenamento. Um SSD, um pendrive, alguma coisa assim, um serviço de nuvem, né, para deixar esses arquivos lá. Então, dessa forma aqui, né, o MP3 320 é ótimo para a gente. Ele é mais, digamos assim, compacto, né, e funciona muito bem nos sistemas de som, né, sistemas de som atuais. Então, o que a gente vai fazer primeiramente aqui, depois, né, dessa breve introdução sobre os arquivos que o DJ utiliza, né, para tocar as suas músicas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar um analisador de espectro. O que é um analisador de espectro? Ele vai tirar um raio-x desse arquivo, para a gente saber interpretar, para a gente entender se esse arquivo é bom para a gente tocar ou não. Eu utilizo o SPEC, é muito simples de você achar. Pode pesquisar no Google com SPEC, né? S-P-E-K, SPEC. O primeiro link aqui que você achar, né, é esse porquinho rosa, é só você clicar. Muito leve, prático e simples. Na página do SPEC, você pode clicar em Download. Clicou em Download, pode vir aqui em Windows ou Mac, né? Depende muito, né, do teu sistema operacional. O meu é Windows, então eu posso baixar aqui o instalador ou até mesmo, né, o arquivo zipado. Eu prefiro baixar aqui o instalador. Vai baixar para mim. É um executávelzinho, vou abrir. Ó, Next. Né? Aqui ele vai pedir para mim se eu quero reparar, se eu quero remover. Aqui no meu caso já tem instalado. E você simplesmente, né, vem aí, pode ir clicando em Next, instalando. É muito simples. Vou reparar aqui. Né? Só para dizer mesmo que eu estou instalando para você ver, é muito simples, é muito rápido, já está instalado. Fecha a janela do navegador, abre, né, agora o nosso SPEC. Ele é basicamente, né, essa janelinha aqui, ó, tá? É comum a gente trabalhar o SPEC, né, em cores, digamos assim. Essa cor aqui é uma cor recente que foi atualizada, né, nesse programa. Você pode, né, se você já usou ele alguma vez, pode perceber que essa cor ela pode mudar, né? Se você simplesmente clicando na letra P aqui de Preview, olha, P foi para preto e branco, P
mais uma vez, né, foi para red, green, blue, que é, né, essa, digamos assim, esse espectro de cores, né, que a gente vai trabalhar tanto aqui e lá na frente, né, quando a gente for trabalhar no Record Box também, o RGB. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Caso você queira, né, trabalhar dessa cor aqui tradicional que vem no programa, tudo bem, né? É só uma questão de legenda mesmo, né, basicamente do programa. Bom, com o spec aberto, o que a gente vai fazer? Simplesmente, né, clicar aqui na nossa música. Vou deletar esse instalador aqui. A gente pode, né, clicar nessa música aqui. Ó, simplesmente cliquei uma vez. Vou arrastar para dentro do spec, nessa janelinha maior. Se você quiser, você pode vir em File, Open, tá? E selecionar aqui a música, né, que você quer abrir. Eu acho mais fácil arrastar e soltar. Bom, depois que você arrastou aqui para dentro, né, do spec, ele vai dar como se fosse uma análise que ele teve uma análise que ele fez do arquivo em si, do WAV primeiramente, tá? Como eu falei, vamos trabalhar num outro espectro de cores aqui. Vou pressionar o P, preto e branco não quero, eu quero trabalhar nessa cor no RGB, beleza? Para você entender como o spec funciona, ele possui, né, basicamente 3 eixos. O eixo da esquerda, aqui como você pode perceber, é um eixo onde a gente tem a frequência do som, né? A gente tem a frequência mais alta aqui, ó, 22.000 Hz, né? Porque K, essa letra aqui significa unidade de 1000, então é 22K, é 22.000 aqui em cima, né? No topo. Embaixo a gente tem 20K, 18K, 16, 14. Quanto mais para baixo eu for aqui, né? Nessa coluna da esquerda, eu vou chegando a frequências mais graves. Como eu vou subindo aqui, né? Eu vou chegando a frequências mais altas. Dito isso, né, a gente pode percorrer aqui, por exemplo, nessa segunda coluna aqui da direita, né, a gente tem algumas coisas relacionadas a cores. O que essas cores significam para a gente? Essa cor aqui, ó, por exemplo, né, a mais vermelha, ela significa as frequências, né, o volume mais alto do som. Tá aqui, ó, tá muito embaixo, né? Tá muito embaixo, esse 0 dB. Né, como se fosse as partes mais graves do som. Já a parte de alta, né, do som, do brilho do som, tá em cima, aqui, ó, em azul. Então, nessa parte de baixo a gente tem a região mais grave do som, né, partindo para o médio, que pode ser percebido aqui pelo verde, né, aqui embaixo ó, a gente tem, né, um volume do som um pouco menor, digamos assim, e aqui, né, aqui a gente tem o volume das frequências mais altas. Consegue perceber que aqui, ó, né, nesse indicador, a gente tem a cor preta aqui embaixo? O preto nada mais, né, do que significa como se fosse o silêncio. Aqui a gente tem poucos momentos, né, de silêncio nesse arquivo. Aqui, né, aqui, partes onde os instrumentos, né, provavelmente não estão sendo tocados, ou, né, momentos da música que a gente não consegue perceber muito som, a ausência de elementos, certo? Já nessa parte de baixo aqui, ó, que a gente tem, né, na parte de baixo do spec, a gente tem o comprimento dessa música. Vai variar. Se essa música tiver, né, 4 minutos, 5 minutos, vai apontar aqui 5 minutos. Se for um DJ set, vai apontar 30 minutos, 40 minutos. Então aqui embaixo é o comprimento, tá? O que a gente precisa entender desse gráfico? Presta atenção. O ouvido do ser humano, ele tem a capacidade, né, excepcionalmente, de ouvir até um limite de frequência. Ele não consegue interpretar, né, as frequências que algum tipo de som emitem acima dos 20 kHz, dos 20.000 Hz, né, que é essa região aqui. Certo? Quando a gente olha com mais atenção esse arquivo WAV, a gente começa a perceber que ele, né, o som dele vai até 22K aqui, né? Olha, vem até 22K aqui em cima, né? Porém, o nosso ouvido ele só ouve até essa faixa aqui de 20K. Então, isso significa, né, que esse arquivo aqui é ideal para a gente estar tocando. Até sobra volume, né? Por isso, essa é uma das principais características do WAV. Tem mais volume, tem mais brilho, justamente porque ele sofre pouco tipo, né? Sofre quase nenhum tipo de compressão. É o arquivo original, né? Que você basicamente
vai produzir aí no seu programa, né, de produção musical. Tudo bem? Agora, né, a gente pode fazer o quê? Partir para análise do MP3 320. Vamos clicar nesse arquivo e colocar aqui para dentro. Opa, já é um gráfico diferente, né? Pode perceber aqui a mesma análise que a gente vai fazer nesse arquivo aqui. A gente tem uma compressão exatamente nos 20 kHz, nos 20.000. Acima disso, a gente tem o quê? Nada, né? A gente tem o silêncio, a gente tem nenhum instrumento tocando aqui, né? Essa é a diferença do WAV para o MP3 320. Você perde, né, frequências entre 20 a 22, 23 kHz. O brilho. Porém, nosso ouvido só vai até aqui. Então, isso faz com que o MP3 320, né, se torne uma ótima opção para você trabalhar com as suas músicas. É leve e é possível você reproduzir esse mesmo som em qualquer, né, dispositivo de som atual. Ele funciona muito bem, tá? Agora, se a gente vier, né, para um outro exemplo, colocar um MP3 mais vagabundo, mais, digamos assim, com menos qualidade, né? O que acontece? Consegue perceber aqui, ó, que esse arquivo WAV, ele tem 76 MB, né? 76.000 KB. 76 MB. Já o arquivo MP3 320 tem 11, ou seja, ele perdeu 60 MB aqui nessa compressão. Certo? Acabou perdendo volume, brilho, mas é pouco perceptível. Já essas questões aqui, né, olha, do MP3 192 kbps, ou seja, né, ele tem, a cada bit de informação ele tem 192 kbps. Pode perceber aqui, né, que o tamanho dele é quase a metade aqui do MP3. Então, se o MP3 já sofre uma compressão, imagina um arquivo, né, com mais compressão ainda. Já nesse último exemplo, a gente tem o MP3 128 kbps. É muito menor ainda. Ou seja, de 76 para 4 é uma diferença de 72 MB. Perdeu muita informação dentro desse arquivo, tá? Tanto é que se a gente pegar, né, esse 192 aqui, ó, clicar e arrastar aqui para dentro do spec, olha, já, né, a gente já não tem mais a qualidade que a gente gostaria, né? O objetivo aqui é chegar em 20K. Porém, ó, esse arquivo ele não representa isso graficamente. Falta muitas informações aqui até chegar nos 20K. Isso é horrível, isso não é bom, né? Isso vai dar uma diferença em sistemas de som, né, atuais, claro, vai dar, mas é pouco perceptível. A galera lá na pista não vai sentir muito, você vai tochar o som lá, tudo bem. Mas agora, se você tiver um arquivo de maior qualidade, a presença do som tocando o teu set no ambiente vai ser muito maior. Então, utilizar esses arquivos aqui, né, comprimidos, em torno, né, a gente pode usar como exemplo aqui, ó, se basear em frequência, usar arquivos MP3 em torno de 18 aqui, ó, abaixo de 20, não é legal. Se você tem esse tipo de arquivo aí na sua biblioteca, o ideal é você remover ele da sua coleção e baixar novamente em outra fonte que a gente vai ver mais adiante, né, no treinamento, como você pode conseguir essa música, certo? Esse é o MP3 192 kbps. O ideal é 320. Agora, olha esse MP3 aqui 128, que é uma taxa de bits, né, muito menor, muito mais comprimido, digamos assim. Tá? Vamos analisar. Ele está batendo 16K. Olha aqui, ó. 16.000 é muito ruim esse arquivo. Ele é muito comprimido. Lembra que o WAV, né, por si só, ele trabalhava, né, o WAV por si só, ele trabalha aqui, ó, em 22 kHz. Olha quanta informação, né, foi perdida aqui, ó. Aqui é o WAV, certo? Agora, se a gente pegar a comparação com o MP3 real, o 320, como ficaria? Aqui é o MP3 320. Olha só quanta informação só do MP3 320, né, foi perdida
para esse MP3 de 128. Isso acontece porque quando a gente baixa a música do jeito errado, de qualquer fonte, de qualquer jeito, né? O spec ele vai trazer a realidade, o raio-x. É como se você tivesse quebrado o teu braço, você fosse no médico, o médico tirou um raio-x, fez um diagnóstico e percebeu que você quebrou, né, no meio do braço ou no início do braço. Depois ele vai, né, te passar alguma coisa para você recuperar isso. Aqui é a mesma coisa. Joguei a música para dentro desse raio-x e né, ele me falou, olha, a música está batendo aqui em 16 kHz. Então isso, né, é horrível, não é legal. Você precisa deletar esse tipo de arquivo da sua biblioteca, tudo bem? A questão de análise gráfica aqui, né, só para complementar essa parte, a questão de análise gráfica, ela vai depender muito da questão de como a música é produzida, por exemplo. Aqui a gente pode entender, né, que tem uma introdução, aqui tem um drop, né, que pode ter um verso, aqui tem um break, uma subida, um outro drop. Depende de como a música é composta, né, esse gráfico aqui ele vai variando. Nesse nosso exemplo didático, a gente tem a mesma música aqui, tocando, né, em vários arquivos diferentes. Você pode até ouvir aí, né, com seu fone de DJ e perceber que não muda basicamente nada, né? Olha, eu tô sentindo aqui um som bem presente, limpo, pegado. Tá? Vou pro MP3. A ouvido assim, eu não consigo perceber, tá? 192 agora. Eu não vou mentir para você, é pouco perceptível, mas quanto maior o sistema de som, mais, né, efeito vai fazer. Se eu te tocar uma música de qualidade baixa no sistema de som que é fiel, reproduz muito bem tudo aquilo, né, dentro do arquivo, com certeza ele vai não vai conseguir entregar o máximo potencial dele. Tá? Na prática, ouvindo pode ser muito gostoso, muito bom, mas o ideal, ó, é deletar esses arquivos aqui e você sempre passar, né, no analisador de espectro. Como é que funciona, né, esses arquivos aqui, esses 4 arquivos, basicamente, né, um em comparação ao outro. Vamos abrir mais um espectro. Vamos abrir 4, né? 3, fechou. 4. Vou jogar um aqui. Olha. Um aqui. 3. Vamos pegar, né, esse primeiro exemplo. O WAV vamos jogar totalmente na direita. O 320 vamos jogar aqui. E o 192 vamos jogar aqui, né? Esse é uma análise, ó, dos arquivos, né, que a gente estava trabalhando. Então, o que a gente tem aqui? O WAV batendo aos 22 kHz, né? Muito alto aqui. O nosso MP3 320 em 20. O nosso MP3, né? Aqui o 192, que é uma taxa de bits um pouco menor. Já abaixo de 20, isso aqui já não é legal. Então, esse, né? Esse aqui é ótimo para a gente trabalhar. O MP3 320, certo? Vamos trabalhar ele durante, né, o nosso treinamento. E o WAV, ele também se torna, né, um arquivo ideal, mas como eu falei, vou repetir. Se você tiver um grande armazenamento e souber o que você está fazendo aí, senão você vai fuder com a tua biblioteca, vai ter 1000 músicas, depois você não consegue mais nem armazenar 1100. Fica difícil, vai ficar difícil para você trabalhar. Então, quando a gente compra, né, muitas vezes a gente recebe um WAV. E também tem a opção de você receber o MP3 320, justamente, né, para vir mais facilitado o acesso para você. É opcional. Eu utilizaria o WAV, né, para tocar em grandes festivais, em grandes sistemas de som. Já em sistemas de som tradicionais, de baladas, clubes e raves, vai MP3 320 que vai dar boa para você.
Agora, é errado você querer ser teimoso, cabeça dura, não analisar a sua música, né, no espectro, aqui no spec, e utilizar esses arquivos aqui, ó. É viagem, você está dando um tiro no pé. E você vai virar um motivo de piada se alguém descobrir que você está tocando esse tipo de arquivo. Não faça isso, seja profissional. Em relação, né, à comparação entre os três MP3, como é que fica? O 320 vai aqui, o 192, o 128. Existem outras formas também, né, o 256, mas não coube nesse exemplo aqui, que eu quero entender, que eu quero, né, que você entenda. É o seguinte, que o MP3 320 é ideal para a gente tocar porque ele vai até 20 kHz. Isso é ótimo para a gente. Já o MP3 abaixo disso, né, evita. Baixe outra música, tenta de outra forma. E se veja livre, né, desses arquivos que batem aí em torno de 16, 15 kHz, que eles não servem para nada, tá? Eles vão só atrapalhar você. Tanto é que, né, esse sistema de som ele não vai conseguir reproduzir fielmente, né, as propriedades do som. Às vezes pode, né, você pode aí sofrer algum tipo de corte, algum tipo de ruído, interferir um pouco no ritmo, não ter aquele volume que você queria. Às vezes você vai mixar uma música em MP3 320, vai carregar outra em MP3 mais furado, vai ter, né, a questão ali de mixar uma música mais baixa que a outra. Então assim, ó, além de você, né, ser um bom pesquisador musical, você precisa, né, entender, pesquisar, encontrar faixas, você precisa trabalhar essa questão da qualidade, analisar cada tipo de arquivo como se fosse um filtro para poder ter acesso à sua coleção.